Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para trazer um assunto de interesse da coletividade no grupo Estado de Comunicação, que engloba o jornal online, o jornal impresso Estado e também o Estado Play, que é a nossa TV online, que traz sempre um assunto interessante para você que nos assiste pelas redes sociais. O pacote de arroz de 5 quilos já chega a R$ 30, sem falar no preço do feijão, no preço do açúcar, do botijão de gás e também no preço da gasolina. A cada semana, o brasileiro tem se desdobrado para poder comprar o alimento, né? E substituir aquilo que pode ser substituído. Carne virou artigo de luxo para muita gente e a situação só piora, a gente não vê melhoras na economia e principalmente no poder aquisitivo do cidadão. Para comentar conosco sobre os valores da cesta básica, está aqui a nossa entrevistada Andréia Ferreira. Ela é diretora técnica do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos de Mato Grosso do Sul. Andréia, a gente agradece de antemão a sua disponibilidade de falar aqui ao grupo Estado de Comunicação, nosso Estado Play, para comentar aí sobre esse assunto tão interessante para a nossa economia. E eu agradeço a oportunidade em nome do DIESE, e só vou fazer uma correção, não sou diretora não, eu sou supervisora técnica, só está de bom tamanho. Já é muita Opa! responsabilidade já, os meus chefinhos, os diretores estão lá em São Paulo, tem o diretor técnico aqui, que é o diretor sindical, que é o Elvio Uhum. Vargas, que é presidente do Sinergia, mas eu sou uma mera economista, tentando, como todo mundo, sobreviver a essa mudança surpreendente nos preços, né? Nos alimentos, para o transporte, para a saúde, tá complicado. Tá muito. Ô, Andréia, a gente vê um disparate, chega até, eu não sei se você tem essa sensação, quando o IBGE apresenta a inflação do mês, né, para a comunidade, dá a impressão que essa inflação nunca é aquela quando a gente vai no mercado e vê realmente o preço do óleo. Vou falar aqui um exemplo, por exemplo, o peito de frango. Peito de frango com osso e sem osso. O peito de frango com osso custava em média R$ 7,00 o quilo. O sem osso custava de 9 a 10. Hoje o peito de frango está 18 a 24 reais o quilo. O peito de frango, né? Sem falar no ovo, que era uma alternativa para quem sonha em comer carne nesse estado que tem mais boi que gente. Como é Pois que é. faz, Andréia? Olha, eu falo assim que a gente tem o nosso problema, nós chegamos num ponto, é porque assim, para nós que temos mais de 16, eu e você, querido, a gente já viveu nessa fase de racionamento de alimentos, né, de você fazer as compras realmente super controladas. Eu brinco muito que quando eu era criança, a minha mãe levava a mim e meu irmão no mercado, e aí ela dava as moedinhas, né, o dinheiro que tinha para comprar determinada coisa, porque era vendida realmente itens conforme era um item por pessoa. Eu lembro muito, e aí assim, os mais antigos procurem aí no Google. Lata de óleo, porque era uma lata mesmo, gente, era um metal, era uma lata de óleo, e daí a gente ia então fazer as compras em família, porque era um jeito, levando as crianças, de garantir que a compra que atendesse aquela casa realmente fosse feita. Agora, para quem nasceu pós-real, né, que já pegou estabilidade de preços, né, a estabilidade da moeda, então assim, esse cenário do último, né, do último ano para cá, especialmente com a pandemia, porque assim, minha gente, a situação econômica já estava complicada, a pandemia ela só agravou uma coisa que já estava ruim. Então ficou realmente complicado. Nessa época de falta de alimentos ou de limitação de alimentos para compra e venda, a gente poderia realmente, a gente tinha menos dificuldade de substituição. Mas agora, mesmo os itens que a gente está procurando substituir, como você bem lembrou o caso do ovo, aumentou muito o preço. E a gente, infelizmente, não tem a gente não consegue ver uma luz muito clara no fim desse túnel, não, viu? Lamento informar. Ainda mais dia de economista, né? Lamento informar isso.
Então, e nessa regra vem aí produtos que o brasileiro consome, que é o café, que é a banana, que são as frutas. A banana mudou até aquela velha frase de preço de banana. É No verdade. Paraná, que produz a banana é bem mais barato que aqui. Mas a banana que a gente consome hoje, ela vem da Bahia. Então, até chegar aqui, né, o quilo da banana é um absurdo. A banana nanica, que é mais consumida, que passou aí todas as bananas, né, que era a mais barata, passou a ser a mais de preço mais elevado. Nós estamos falando de um item só, né, que é a banana. E aí as pessoas têm tentado driblar aí uma forma, né, de manter aí os alimentos, uma alimentação saudável dentro daquilo que se pode pagar. E muita gente pensa hoje, o André, na tal da cotização, né? Vão procurar os atacarejos, porque o atacarejo, se você fizer uma cotação e comprar em larga escala, ele sai mais barato. Reúne 4, 5 famílias, por exemplo, para comprar itens como arroz, eles comprando isso por atacado dentro do atacarejo é mais barato. Essa seria uma das saídas, Andréia? Aqui nós estávamos até comentando sobre isso no grupo do DIESE, que a gente tem o grupo dos pesquisadores da cesta básica. Né? Uma pesquisa que nós fazemos desde os anos 50, então vocês imaginem o que a gente já não viu de variações de preços com estabilidade da moeda, sem estabilidade, enfim. E daí nós observamos isso, um crescimento dos atacarejos, né, que vendem tanto atacado e varejo, como as formas de modalidade de venda. Então, tem esses cartões que são próprios, são as bandeiras próprias dos estabelecimentos. Então, a gente tem alguns cartões, aplicativos, que daí te fornecem um preço um pouco mais vantajoso se você mantiver esse vínculo, né, com o estabelecimento. E olha, além dessas questões de ver um cartão, ou reunir a família, ou os vizinhos, para daí fazerem essas compras, e daí realmente tentar diminuir essa questão do preço, e além das substituições, é continuar observando os dias de desconto. A gente tem ainda dias de desconto específico para hortifrutis, para carnes, não só a carne bovina, que é realmente a mais consumida, mas enfim, para carnes. E a gente tem que ficar também atento ao bolso e ao clima. Você citou a situação do Paraná e do café, e eu lembrei que já teve alguns anos, eu não me recordo, deve ter uns 4, 5 anos isso, eu acho. E aí me perdoem se eu estiver enganada. Mas deu uma geada negra no Paraná, que queimou todos os pés de café, não sobrou um pé de café lá para comercialização lá no estado do Paraná. E isso fez com que aumentasse os preços. Então, a gente tem movimentações e influências no preço, não só aquelas típicas de procura e oferta, mas também de condições climáticas, de cenário político, de mercado de crédito. A nossa situação realmente está delicada nesse último ano. Além de que, André, com aquele relatório da Organização Mundial da Saúde, já prevê aí, se não houver nada para fazer aqui nesse planeta, a gente vai aí ter a possibilidade de transformar o sul do Amazonas, do estado do Amazonas, a região centro-oeste e a região norte e nordeste em um deserto permanente por falta de chuva. Tivemos uma queda na produção do milho no Mato Grosso do Sul, que ainda é estudada pelas entidades por conta da falta de chuva. E tivemos o ano passado a queimada no Pantanal, que todo mundo acompanhou, aquela tragédia, né, no nosso Pantanal. E esse ano estamos vivendo o mesmo problema. A estiagem ela aumenta a cada dia. E a agricultura está sentindo isso já na queda da produção. Claro, se produzir menos milho, com certeza o preço vai disparar no mercado e, consequentemente, os produtos, né, até mesmo porque o milho é usado justamente na alimentação dos bovinos, né, das Dos granjas. animais, Enfim, o né? milho ele é um produto muito interessante para a nossa economia como um todo, né? Aliada a essa situação da falta de produto, né, André? Pois é, e é preocupante, foi bom você tocar nesse assunto da produção agrícola, que Uhum. tem sido um problema constante da gente conseguir conscientizar os grandes produtores rurais, produtores de soja, produtores, né, de gado, para que eles realmente
considerem o impacto ambiental da sua produção, porque isso afeta diretamente, vai afetá-los diretamente, mas o conjunto todo da população. Então, é muito preocupante. Eu vi em algum lugar, me desculpa, eu não vou me lembrar onde, falava assim, que essa é a única casa que a gente tem nesse planeta Terra, a gente não tem um plano B, né? O povo pode estar indo lá, pessoas riquíssimas, em vez de repente, ajudar a solucionar um problema de saneamento, por exemplo, ou da fome, que infelizmente persiste, voltou, né? Voltamos, infelizmente, o Brasil voltou para o mapa da fome. E em vez da gente investir esse dinheiro nas pessoas, estão investindo em ir para o espaço. Eu falo, olha, não adianta, não vamos conseguir colonizar outro planeta, nós vamos ter que dar conta com esse aqui. E se não deram conta desse, quem é que garante que vão dar conta de um outro planeta? É complicado. É verdade. E é o triste da gente parar para pensar nisso, porque assim, a ministra da Agricultura é do Mato Grosso do Sul. E, infelizmente, parece insensível aos apelos da comunidade científica, das universidades brasileiras, enfim, de uma série de pesquisadores que têm falado, e se a gente observar os jornais, nós vemos, né, se a gente abrir a janela do quarto, a gente vai ver os efeitos do clima. Nós estamos ainda, eu acho que nós estamos no inverno ainda, e as noites, ontem à noite mesmo fez 14 graus à noite, e agora a gente está com 32 graus, gente, é complicado, não tem, aí não tem produção agrícola, aí vai chegar num ponto que não, né, essa conta não vai fechar. É verdade. Aí a gente tem uma outra questão ainda, André, que você falou tudo aí, porque é uma cadeia. O agricultor precisa do clima, o clima precisa da árvore, né, para poder se recuperar. Nós precisamos dos alimentos e o ser humano precisa comer, mas é tudo uma cadeia, uma coisa depende da outra. A gente vive hoje, não há para negar, né, uma questão de crise sanitária, a gente vive uma crise econômica, mas o Mato Grosso do Sul é tido como um dos maiores produtores de alimentos, como você acabou de falar, aí a questão da ministra Tereza Cristina Correia Dias. Mas a gente não pode se esquecer que essa é uma realidade que preocupa, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir produzir. A única situação que salva a lavoura neste país ainda, Andréia, é a agricultura irrigada. Né? Porque o cidadão tem que ter água, e só a agricultura irrigada, que um espaço é pequeno, né, que você pode fazer isso, que são pequenas lavouras, né, até hortifruti, não dá para fazer isso em larga escala, não tem como, é impossível. Mas a saída é essa. E nós temos outra questão hídrica, né, Andréia? Que Aí tem nós tudo a temos ver com o que essa nós também estamos falando agora. na agricultura familiar, porque quando a gente fala do agronegócio, a gente está falando de exportação de soja, de carne, Das commodities, café, das inclusive. commodities, bem lembrado. Mas para mim e para você aqui no chão da vida, é a agricultura familiar que ajuda a chegar o tomate, o alface na nossa mesa. E a gente tem que pensar nisso, em como melhorar a produção, em como melhorar os sistemas produtivos para que a gente mantenha o sistema funcionando sem tantos danos à natureza, né? Como eu disse, é a nossa casa, a gente só tem essa casa aqui, né? Eu não sei você, mas eu não tô afim. Esse negócio de nave espacial é um negócio que não me afeta muito, não. Eu não quero saber desses trem, não. Prefiro ficar por aqui pela Terra mesmo. Essa é a nossa casa, né, Andréia? É a Daqui eu nossa só saio casa. de outra maneira, né? Não pelo espaço. É Estamos verdade. falando com a Andréia Ferreira, diretora, não, você é? Desculpa, você Supervisora não é diretora técnica. técnica. Isso. Você me corrigiu aqui no início. A sua função no Diese não é de diretora técnica. É supervisora técnica. Supervisora técnica. É porque nós temos diretores técnicos, são os meus chefinhos, eles ficam lá no escritório nacional em São Paulo. Mas o DIEESE tem unidades em outros estados aqui pelo país. Qual seria hoje o salário que o Diese colocaria como ideal, né, para que a família brasileira pudesse manter pelo menos, né, um nível de alimentação satisfatório que ela vem perdendo a cada vez, Andréia? Então, a gente calcula o salário mínimo necessário, que na verdade é um salário que nós entendemos que seria o ideal para atender às necessidades de um trabalhador da sua família, cumprindo o decreto constitucional que diz para que nós temos que ter um salário, né? Para cobrir as despesas com alimentação, moradia, saúde, higiene, previdência. E esse salário, ele varia
todos os meses, porque a gente leva em consideração a cesta básica, que é mais cara. Então, todo mês a gente está observando, então, variações nesse valor. No mês de julho, a cesta básica mais cara foi registrada em Porto Alegre. E daí o salário mínimo necessário deveria ser de R$ 5.518,79. Nós estamos, assim, 5,02 vezes para trás, né? A gente teria que ter 5 salários mínimos nos valores atuais para a gente chegar num salário que realmente a gente conseguisse atender as necessidades do trabalhador e da sua família. A gente está muito aquém. Nós tivemos uma política de valorização do salário mínimo, que era para durar, na verdade, até 2023, mas desde 1º de janeiro de 2019 ela foi abandonada. E aí o que a gente tem observado, na verdade, é que o salário mínimo ele não tem sido corrigido nem pela inflação. Você citou no começo da nossa prosa que as pessoas veem o índice, por exemplo, do IBGE, né, que é um instituto seríssimo, pesquisadores super dedicados ao trabalho que eles fazem, apesar do boicote que eles têm sofrido em relação ao financiamento para a manutenção da estrutura e a realização das pesquisas, que são caras, gente. Pesquisa é um produto caro, importantíssimo, mas custa, né? É um investimento que a gente precisa fazer. E aí as pessoas têm essa sensação, olha, poxa, o Diese fala então que o meu salário mínimo necessário deveria ser pelo menos de R$ 5.500 e eu recebo 1.017, para quem trabalha por um salário mínimo, é 1.017,50, porque desconta o 7,5% da Previdência. E a pessoa olha o indicador nosso de inflação, tanto do Diese quanto do IBGE ou de algum outro instituto, e ela pensa, poxa, mas a minha inflação é muito mais cara. A inflação não pode ter sido só 1,02%, que acho que foi do IBGE nesse mês de julho. Mas é porque, assim, a do IBGE, por exemplo, são 9 itens que compõem. Então, cada pedacinho desses itens, né, cada barrinha, educação, saúde, alimentação, transporte, educação, elas têm um peso. E aí, quando a gente soma todos esses itens, a gente chega num indicador maior, que é o que é divulgado todo mês, né? Então, cada um tem uma ponderação diferente, tem um peso diferente. E aí a gente tem, por exemplo, por que ainda que o indicador desse mês de julho tenha sido mais alto, né, e o acumulado dos 12 meses tenha sido mais alto para o período, a gente tem indicadores, por exemplo, que estão em retração. Então, vestuário, que é um dos que a gente mede, né, um dos que o IBGE mede, por exemplo, teve retração. Né? As pessoas estão ficando mais em casa. Com essa história de home office, até a gente pode fazer uma lenda que rodava, né, a respeito dos jornais, por exemplo, que da parte de cima era o terno, e da parte de baixo era a bermuda. Então a gente, né? Então a gente diminuiu mesmo, assim. Então a gente represou. Eu não digo que parou, porque não parou totalmente, mas a gente represou muito isso. Em algum momento, a hora que de repente a população tiver majoritariamente vacinada, aí a gente poder retomar alguns hábitos que nós tínhamos, por exemplo, de poder sair com tranquilidade para poder fazer as compras de vestuário e tudo, de repente esse indicador mude. Mas é por isso, a gente tem essas percepções diferentes, porque o meu custo de vida é bem diferente do teu custo de vida e mesmo na mesma família. Porque cada um tem uma cesta de alimentos e de objetos de consumo, de itens de consumo, desculpa, que são diferentes. É por isso que essa percepção é diferente. Mas o indicador, ele vai dando um norte. Ele vai dizendo para a gente, olha, eu tirei um retrato deste momento e esse momento me indica isso. Os preços estão em elevação. E se os preços estão em elevação, o que a gente faz? Né? A gente tem a nossa parte que a gente pode fazer. Controlar o orçamento, fazer pesquisa de preços, aproveitar os aplicativos, sites, folhetos impressos, né? Jornais que também trazem essa pesquisa lá publicada. Então, aproveitar essa rede de informações para tentar ajustar, porque os nossos salários, infelizmente, não sobem do mesmo modo como sobem o preço das coisas. Porque isso está no nosso alcance fazer, pelo menos por enquanto, né? Tem uma outra coisa que a gente pode fazer para poder mudar a situação econômica, mas aí é só ano que vem. Só ano que vem. Ô, Andréia, você se lembra de qual foi o maior nível
de ganho do salário mínimo, ou o maior salário que o trabalhador brasileiro teve ao longo aí da história do Brasil, que chegou, pelo Olha, menos, você falou que chegasse a esses 5.518 em algum governo, ou que fosse equiparado aos 5, 6 salários mínimos? Que governo olha, foi esse? eu vou até pesquisar, querido, porque eu sinceramente não me lembro. Até porque Ah, também é? a gente teve tantas trocas de moeda, né? Para quem É, for observar qual que foi o maior salário. É que eu lembro que a gente teve, e aí no site do Diese, a gente tem um histórico dessa valorização do salário mínimo. Então, a uhum, partir daí, a gente pode descobrir uhum, o salário mínimo necessário, ele sempre foi maior mesmo do que o salário mínimo. uhum. Eu não me lembro particularmente de nenhuma diferença que fosse assim, que ficasse uma coisa próxima, sabe? Mas eu Sim, vou sim. xeretar e daí vou ficar devendo essa informação para vocês. De repente é um motivo para a gente prosear de novo, Com certeza. saber, Se não me para a gente engano, eu saber vi como é que resolve isso aí. se não me engano, eu vi uma informação que precisa ser checada também, Hum. que eu vasculhando aqui o meu upgrade memorial, parece que foi Uhum. no governo Juscelino Kubitschek. Parece que naquela época o patamar do salário mínimo do Brasil foi que causou a maior valorização, que chegava hoje às casas dos 5.000, como você falou, que seria o ideal para atender a uma família brasileira o que se ganhava. Porque acho que foi numa época de industrialização que o Brasil passou, né, e que foi a começar a construção de Brasília em 1960, se eu não me engano, foi que o brasileiro tinha um ganho salarial compatível, né, muito alto para a época. E, enfim, hoje, como você falou, está desvalorizado cada vez mais, e daqui a pouquinho o governo vai cobrar imposto de renda para quem recebe salário mínimo, né? A Olha, continuar não dessa tá. forma. Eu fico brincando assim, olha, não dá ideia, né? Porque eu tenho muito para melhorar como economista, mas a equipe do governo é complicada. É verdade. E a gente Complicada. está tendo um outro assunto que você pode discutir mais tarde com a gente, que também é interessante, que tem também a ver com a economia e com a vida do brasileiro, é sobre essa reforma trabalhista que está sendo tratada lá na Câmara dos Deputados, que flexibiliza medidas e que vai aí dificultar a relação de sobrevivência, né, do trabalhador brasileiro, que já o que não está empregado, o que não está registrado, vai ter que se sujeitar a fazer um trabalho e perdas salariais para poder conseguir uma vaga no mercado de trabalho, né? Pelo menos é para salvar aí a falta de oportunidade que o governo está tentando, que já é uma medida adotada pelos governos anteriores, né? Você se lembra do Michel Temer quando fez aquela Era flexibilização? justamente isso que eu ia comentar. Quando foi a despeito da reforma trabalhista, que daí foi votada e aprovada, implementada no ano de 2017, nós desde então, na verdade, desde 2016 para cá, nós temos observado uma série de reformas que com esse pretexto. Não, nós vamos fazer uma reforma do ensino médio, que é para melhorar a performance dos nossos estudantes, né? Melhorar a qualificação para os estudantes. Nós vamos fazer uma reforma trabalhista que vai criar novos postos de trabalho, que vai facilitar os processos de contratação, né? Geração de emprego e renda. Deixa eu ver o que mais. Aí teve a reforma da Previdência, porque não, nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque a Previdência está quebrada, não sei o quê, e tudo mais, nós temos que garantir para as próximas gerações, né, ou para as gerações atuais, quando forem se aposentar, que elas tenham realmente uma aposentadoria. E aí nós passados quase 4 anos, né, porque vai dar 4 anos ainda da reforma trabalhista, o que Uhum. nós estamos vendo é um número cada vez maior de desempregados, de pessoas desempregadas e pessoas em situação de desalento. É uma situação em que a pessoa ela não espera, ela está tão sem esperança, sem perspectiva de conseguir um trabalho, que ela nem sai de casa para procurar. E Porque tem até uma assim, pesquisa, né, André, desculpa interrompendo a você, mas tem uma sim, pesquisa daquelas pessoas que insistem em procurar trabalho e tem aquelas pessoas que desanimaram de procurar trabalho. Tem até uma divisão nessa exato. pesquisa do IBGE. Tem pessoas que não acreditam mais que vai conseguir trabalho e nem saem na rua para procurar. Né? Isso é Isso muito triste, hein, André. é muito triste, preocupante mesmo.
E mesmo nós no Diese pesquisamos essa situação de desalento e a situação do mercado de trabalho regionalmente. Então, é preocupante que nós temos visto, porque não há sinais, apesar da gente ver declarações da mídia. Eu estava vendo um relatório de uma empresa, e aí eles falavam assim, porque a recuperação econômica. Eu fiquei pensando, querido, a economia não está se recuperando. Crescimento de 1,1% de PIB não é crescimento, porque, poxa, quando a Dilma, teve um ano que a Dilma cresceu, acho que 1,5, 2, alguma coisa assim, nossa, era PIBinho. E aí cresce 1,1 e virou o crescimento do PIB. Espera lá, que crescimento de PIB é esse? Que colocou o Brasil de volta no mapa da fome, que tem mais pessoas na pobreza, que as pessoas não conseguem recolocação no mercado de trabalho. A gente está falando, acho que são 14%, foi a última pesquisa, disponibilizada no mercado. Então, assim, 14% da população está desempregada. E a gente não precisa ir muito longe. Veja no seu círculo de amigos, né, dos seus familiares, a cada 10 pessoas, quantos estão trabalhando de modo informal, né, sem registro em carteira de trabalho, sem vínculo nenhum, trabalhando como motoristas de aplicativo ou entregadores de aplicativo. Não é um demérito nenhum, gente, pelo amor de Deus, não é um demérito ao trabalho e a esse trabalhador. Mas é quando você vê pessoas de nível superior que estudaram e que estão se sujeitando a trabalhar como motoristas de aplicativo para poder manter a renda, tem que ter alguma coisa errada. Não é possível achar que isso é normal e que isso é aceitável. Num país em que a gente teve, por exemplo, medidas como Ciências Sem Fronteiras, que a gente está aumentando o número de pesquisadores, de cientistas no país, investindo. E aí a gente tem hoje as pessoas há 5 anos, elas conseguiam ter uma mobilidade menos traumática se elas quisessem mudar de emprego. Hoje não, as pessoas não estão conseguindo entrar no mercado formal e, a depender do ramo, nem no mercado informal elas conseguem colocação. Isso é muito preocupante, né? Isso não é um estado normal de coisas, da gente viver comprando substitutos para alimentação, né? Pessoas, como foi o caso que mostrou em Cuiabá, né? Um dos estados que é o maior produtor, um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina, as pessoas indo às portas dos frigoríficos e açougues para comprar ossos que tivessem restos de carne. Isso não é normal. Não é nem comprar, André, eles foram pegar o osso. Eles foram pegar, bom. Eles foram pegar porque eles não têm condições nem de comprar o osso. Você lembra que até pouco tempo os açougues, eles doavam aqueles pés de galinhas, lembra disso? É por isso que eu confundi. Eles iam buscar E hoje o osso para vendem. poder ter um nutriente na alimentação, entendeu? Era um benefício que o açougue fez lá em Cuiabá para aquela comunidade carente. Pois é, e aí assim, aí quando eu vejo colegas economistas tentando dourar essa pílula do mercado de trabalho cada vez mais precário, com medidas sendo aprovadas nas caladas da noite no Congresso Nacional, justificando, querendo aceitar. Você falou da reforma, dessa nova reforma trabalhista, e aí a gente está pensando, obviamente, nesse caso que é pessoal do setor privado, mas tem os servidores públicos. Sim. Com a Lei Complementar 173, vão se completar, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, serão pelo menos 6 anos sem aumento de salário, e aumentando energia elétrica, saneamento, combustíveis, alimentação, moradia, está tudo subindo. A perda, no caso dos servidores sul-mato-grossenses, já é superior a 35%. Imagina a perda que as pessoas estão tendo. E a gente chegou num desespero tal que daí as pessoas que estão desempregadas falam assim, mas olha, mas vocês têm emprego. A gente não pode normalizar isso, gente. Isso não é aceitável. A gente não pode normalizar esse tipo de prática. A gente tem que exigir, sim, do governo federal, dos governos, né, estaduais, municipais, mas especialmente nesse caso do governo federal, pelo alcance que tem, pelas responsabilidades e pela receita que tem, que ele faça a sua parte
para minimizar o impacto dessa pandemia. E que, na verdade, como eu disse, né, nós já estávamos num cenário econômico complicado, a pandemia agravou um pouco mais as coisas, né? A gente está numa pandemia, numa crise sanitária, e aí, né, qual é a ação do governo federal? Uma ação clara, nítida, esclarecida para resolver essa situação. Hoje mesmo a gente está com atraso de vacinas, não só aqui no Mato Grosso do Sul, como em outros estados. E aí, como é Sim, que resolve? exatamente. É E verdade. aí, assim, até para. Eu coloquei isso, eu fiz um cartazinho, eu ia vacinar hoje, aí eu fiquei sem minha vacina, porque né, tá retirada em algum lugar do universo aí. E Tá eu fiz certo. e hoje é dia do economista, então eu fiz meu cartazinho destacando justamente isso. Gente, não existe economia sem pessoas. Então, essa questão, não, vamos salvar a economia, não existe economia sem pessoas. Então, eu tenho que salvar as pessoas para daí a economia ser salva. Não Com existe. certeza. Essa discussão, na verdade, nunca deveria ter existido, porque não tem o menor cabimento. Chega a ser engraçada, né, essa justificativa. Falamos então com a Andréia Ferreira, ela é supervisora do DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos aqui do Mato Grosso do Sul. Andréia, que legal falar com você aqui na TV Play do Grupo Estado de Comunicação. A gente agradece a sua participação. Esperemos, né, que você retorne para falar com os nossos ouvintes e falar mais de economia, apesar que ninguém gosta de falar de economia, mas não tem jeito, pessoal. Não, a economia é Nosso legal, tempo gente. A economia é é legal. Tem economia. um pessoal meio complicado, mas a economia é legal. Então, a gente agradece a sua participação. Obrigado e pela gentileza de atender ao nosso convite. Estamos sempre à disposição, né, para a gente comentar de economia, mercado, emprego, né, reforma trabalhista, enfim, e a sobrevivência da família brasileira, né, nessa luta de continuar e esperar. Graças a Deus que a vacina chegou, a gente está tomando, e há aí pelo menos uma esperança, né, André? Muito É obrigado. verdade. Em nome do Diese, eu agradeço pelo espaço. Estamos à disposição, estamos há 65 anos ao lado dos trabalhadores. Esperamos continuar por mais um bom tempo. Obrigado, André. Até mais.